esse vídeo. Porque você mexeu com uma das pessoas que eu mais tenho afeto no YouTube, que é o Monark. A gente foi no Monark. Salve, Michele. 2 vezes. O Monark nos tratou bem. Mas o Monark não tratava bem como ele trataria absolutamente qualquer pessoa. O Monark é uma pessoa que sabe tratar bem os outros. É uma pessoa educada. É uma pessoa legal. As pessoas gostam de fazer as coisas com o Monark. E ele me trata, o Monark tá nem aí pra mim. A gente tentou várias e várias vezes ajudar ele. A gente não ficou falando. A gente efetivamente tentou ajudar ele presencialmente. Sim. Ele sabe do que a gente tá falando. Os riscos que nós corremos tentando ajudar ele. E se Deus quiser, em algum momento, eu vou para os Estados Unidos ajudar ele pessoalmente. Se Deus me permitir, que assim seja. Valeu, Box. Sabe por quê? O Nando Moura. Teve um episódio do Nando Moura que ele é muito crítico, né? Ele tava criticando um padre, que ele foi numa missa católica. Porque ele disse que ele é muito católico para ser protestante, segundo os protestantes, e ele é muito protestante, segundo os católicos, para ser católico. Sim, Nando Moura, isso é comum de camaleões. Você consegue se fingir de um lado e as pessoas ali que têm certa consciência identificam que você tá doido. E você não consegue parar de fingir. Não é. Jesus mesmo não... Jesus mesmo era livre e salvou os perdidos, que eram os rejeitados por essas denominações. Não exatamente essas, mas no sentido de aqueles que se diziam donos da verdade. Na época, os fariseus, né? Ele não era... Jesus não conseguia ser nem fariseu, nem saduceu, nem essênio. Ninguém aceitava Jesus também. Ele foi crucificado e morto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar disso. Antes de dizer, você tem que ser assim. Porque foram o que disseram para Jesus. E a razão por terem matado ele. E ao contrário do que Jesus dizia. Jesus mesmo dizia que você não tem que ser nada. Você tem que amar Deus e ser amado por Ele. Amar Deus e os demais. O amor e a honra. Jesus dizia isso. Se você tiver amor e honra, onde você for, a luz vai com você. Na escuridão mais profunda você vai iluminar. E Deus vai ser grato, porque lá ninguém quer ir. E você vai entender o porquê que Deus faz a obra do jeito que faz. As leis terão sentido quando você entender para onde vão as quebras, as consequências e as exceções que Deus cria para salvá-los. E você poder entender a centralidade, né? Então, nesse sentido é um pouco errado isso aí. De, se você não for assim, você não é cristão. Porque Jesus não era desse jeito, velho. Né? Tipo, você tem que ser assim, senão... Jesus, pelo contrário, isso era o que diziam pra Jesus. Esse foi o motivo pra matar e crucificar Jesus. Você não cumpriu o sábado. Você não lavou a mão na água antes de encostar ali. Você não tá comendo com os pobres e os pecadores no dia que não pode. Você tá comendo com gentios. Isso é o que falavam pra Jesus. Enchiam o saco de Jesus todo dia por ele não cumprir leis, enquanto ele tava indo no inferno resgatar os que se perderam e trazer de volta pra Deus. É por isso que as pessoas identificam você dessa forma. Mas teve um episódio que ele tava criticando o padre, numa missa que ele foi. Relinchando sobre a missa. Agora, no sentido dele tá defendendo o monarca, eu concordo. O Nando Moura pegou pesado com o monarca e não sei porquê, porque o monarca foi uma vítima ali. Um absurdo. Você tirar as redes do moleque, jogar o moleque no limbo e foda-se. Que é isso, cara? Como que o Brasil não tá indignado com isso? Vai um juiz, vai qualquer um, assina, você perde suas redes e vai pro limbo? E se ele tivesse passando fome? Se ele não tivesse o flow que ele criou pra sustentar ele? O cara perde a vida jogado no limbo. Muita gente preferiria a morte literal do que isso. Como é que a gente assiste uma assinatura destruir alguém e a gente fica quieto? Por medo de seu próximo é que todos serão. Porra, que é isso? Tem que falar mesmo. Ninguém tem que bater palma porque aconteceu com o monarca. É um absurdo. Pessoas falaram muito pior, coisas muito piores do que ele. Falaram de pedofilia, colocam criança pra rebolar, defenderam pedofilia, fizeram coisas muito piores do perder as redes. Aí o monarca, porque falou o que falou, vocês sabem o porquê. E ninguém tá vendo, vão fingir que não viu. Nos Estados Unidos é desse jeito, ele não concordou com nenhuma teoria. Ele falou, eu quero que os pilantras tenham o partido dos pilantras, sim. Pra eu saber quem são e o que eles defendem. Foi isso que ele falou. Aí acabam com a vida do moleque e tem gente que... Uma pessoa que costuma ser sensata como o Nando Moura, eu acho, ele costuma ser sensato sim. Ninguém é perfeito, lógico que ele erra. Mas que o cara que seja o Messias? Não é, o cara erra. Pior do que quem finge ser o Messias que não erra nunca. Que nem o Marçal e acaba sendo uma vergonha alheia, né? Agora, o próprio Messias fica com erro pra jogar a perfeição pra Deus. Aí vem esses caras pagar de nunca erra. Agora, de uma maneira geral, o cara é consistente. E eu não entendo por que ele não defende o monarca. Só porque ele avisou? Tá, e daí, velho? Você fica avisando lá uma criança, se a criança cai lá, se afoga, você fica rindo.
Porra, não é, né? Não funciona assim. Nem foi o caso do Monark. O Monark foi muito corajoso, você quer saber? O Monark foi muito corajoso e tancou. Se tivesse feito o que ele fez depois, desde sempre, não tivesse pedido desculpa, ele se ferrou ali. Quando ele pediu desculpa, pareceu que ele errou. Falava, pedir desculpa por quê? Eu não apoiei nada. Só falei que todo pilantra deveria ter o direito de fazer o partido dos pilantras. Melhor do que ficarem escondidos. Ele não soube se defender. Entendeu? Ele não quis que Cristo advogasse por ele. E é assim. Missa! Falando bosta sobre a missa. Ele disse que o padre viu um padre certa vez, o padre na missa estava falando da vestimenta das pessoas. Diz, nossa, como é que esse padre... Deus falaria isso pra uma prostituta? Sim, falaria. Ah, soberba! De dizer como a mulher deve se vestir. Sim, Deus falaria assim com a prostituta. Ele falou exatamente assim com as prostitutas. Vai e não peques mais. Falou exatamente assim, Nando Moura. Ele falou exatamente assim. E tava revelando disso. E ao mesmo tempo, é um homem... Eu não entendi, não. Que critica o Monark no momento de queda do homem. Aonde o isso foi foda. Perdido, sozinho, depressivo. Isso é verdade, aí é foda. Sabe que pessoas como eu dei essa bronca na outra live, vocês viram. Continuar tendo tudo o que desejam. Tudo. Que você fique mais rico, que seu canal cresça, que você pegue mais visualizações, sendo a pessoa que você é. Porque o Monark, apesar de ser uma pessoa que tá cagando pra minha existência, e eu sei o porquê ele tá assim, porque ele tá num processo depressivo, ao invés de você tentar ajudar, porque ajuda pro Nando Moura não é fazer o bem ao outro, é fazer com que o outro siga o que ele está dizendo. Isso não é ajudar ninguém. Isso é dominar alguém. Isso é dominar uma pessoa. Você é sujo. Você é patético. Nossa, pegou pesado. E sabe o que você não vai conseguir fazer nesse vídeo aqui, Nando? Você não vai conseguir me provar. Você não vai conseguir nem responder esse canal. Essa é a vantagem que a gente tem. Rafa. Você não consegue responder a gente, não porque você não quer zoar a gente, falar que a gente é gordo e tudo. Eu vim. Mas é porque se você responder a gente, você sabe que você manja do YouTube. Que as pessoas vão conhecer esse canal. E elas vão conhecer uma parte do Nando Moura que elas não conseguiram acessar em outro canal. Porque as pessoas estão acostumadas a descer a sua altura de 1,50 para reclamar de você, para criticar você. Não, eu não vou descer isso, até porque minha coluna dói. Não vou conseguir ir tão baixo quanto você. Mas eu garanto que isso aqui você não vai responder por um mero jogo de aparências e de visualizações e de algoritmo que o YouTube proporciona. Uma coisa que já ser dita. O bagulho debulhou. Idiota. Eu raramente uso essa forma de idiota. Mas o idiota, enquanto sujeito no mundo, ele tem uma limitação. Exatamente, Irão. Foda. Real. Agora vai mudar, pelo jeito. Não é por uma atitude dele. É a cognição dele que impede ele de abstrair elementos que serão claros para que o seu raciocínio seja retilíneo. O idiota precisa então se amparar em algo que não é dele. Em cognição alheia. Quando ele faz isso, ele se torna um animalzinho. O animal, um bicho, um gato, é um gato. É uma característica muito interessante nos gatos que se aporta de uma fechada. Mas, mano, o Nando Moura não quer o mal do Monark, velho. E tá parecendo os caras do jeito que os caras estão falando. Parece que o Nando Moura quer o mal do Monark. Não quer, porra. Ele só acha que o Monark lutou de um jeito burro. E talvez seja verdade. Igual a gente, muitas vezes. É que a gente é tão do inferno que o pessoal finge que não viu. Fala, esses daí, mano. Mas, porra, o Monark tava ali, né? Um meninão, em evidência. Vai lá e fala os bagulho muito louco. O negócio, mano. O Nando Moura queria que ele tivesse lutado de um jeito mais inteligente. Justamente por gostar dele, mano. O Nando Moura ajudou o Flow a rolar, né? Mas eu sei que às vezes dá essa raiva. Porque o Nando Moura não entende algumas coisas e ele acaba opinando nos negócios que ele não entende. Mas não tenho a raiva dele que vocês têm. Mas também não idolatra, igual alguns idolatram, né? Acham que ele, ele ramela pra caramba. Eu surto, dei várias broncas. Eu acho que ele viu algumas. E melhorou algumas coisas, velho. Eu quero que ele melhore.
Como eu quero que o MBL, quem dera o MBL ser um partido, mano, querendo mesmo fazer as coisas pelo país, pelas pessoas, a gente acreditar que é uma molecada da hora, que quer ficar na história, tudo bem querer ficar na história. Seu direito, mas, né, de uma maneira justa, honrada, digna, uma maneira que te faça merecedor disso. Ou pelo menos, né, grato à oportunidade que Deus te deu por misericórdia, que merecer mesmo quem merece. Todo mundo erra, todo mundo é errado. Mas se você teve essa chance, usar bem usado. Mas no momento que parece pro Nando Moura, e às vezes pra mim também, eu não acompanho tanto quanto ele, não conheço tantos caras quanto ele. Aliás, não conheço nada, ele conhece. De verdade. Então... Mas... Fica parecendo uma molecada ali, que por mais inteligente que seja, inteligentes e capazes que possam ser, fica parecendo uma molecada que ainda tá naquela fase da vida de quero brilhar, quero as menininhas, eu quero ser foda, eu quero... Parece que ainda falta eles conhecerem a dor verdadeira, sabe? O desespero, a agonia. Aí sim. Agora até lá fica todo mundo muito síndrome de Lúcifer, sabe? Muito... pra mim, o próprio Messias falou que a gente ia reinar juntos, não é? O Messias que é o rei, o líder, fez todas as revoluções. Você pode ver no nosso livro aí. Você vai entender desde Adão, todos os impérios, todos os reis, toda vez que Lúcifer foi Lúcifer, e por que ele é o Messias. E como todas as cores se conectam na luz. Tá toda a história aqui. E o Messias sendo o Messias, ele sabendo, podendo reinar, tendo reinado tantas vezes, bem, inclusive dominou o mundo em todos os seus reinos. Ele considerou isso derrota, entregou a espada, morreu, e nessa derrota ele fez vitória, considerou vitória. Na única vez que ele entregou a espada, ele venceu o mundo. O nome de Jesus venceu o mundo, venceu todos os seus impérios. Os impérios que o Messias conquistou no sangue, dominou o mundo, Jesus conquistou todos com o próprio sangue. Então com a derrota Jesus conquistou todas as vitórias. Então por quê? Se o próprio Messias faz isso, e na volta ele diz que a gente ia reinar juntos, ele pode falar, eu sou o rei, eu que vou reinar, vocês vão me obedecer na volta. Mas ele prometeu o que para nós que morremos juntos, que entendemos esse abstrato? Ele prometeu que nós reinaríamos juntos. Então se o Messias, que é o Messias, que sabe reinar, que pode reinar, que deveria reinar, ele compartilha sua autoridade conosco, sua sabedoria conosco, né? Então fica difícil a gente querer, nessa altura do campeonato, alguém que seja melhor que o próprio Messias, né? Fazendo por conta própria qualquer coisa. Então o Messias falou que a gente ia reinar junto. Na época era impossível, mas a gente acreditou. Na época, imagina, papel por papel, todo mundo lendo, concordando ou não, depois discute de novo, concorda ou não, discute ou não. Uma lei ia demorar décadas pra sair. Era impossível a gente reinar junto. Mas hoje é possível, com a tecnologia tá aqui como. Então se o próprio Messias divide o poder que é dele, fica muito difícil a gente se apegar em qualquer salvador individual, né? Mas às vezes os moleques aí podem se adequar a isso, um dia até ajudarem a gente a levar o congresso online, vai saber. Deus que sabe, né? O pessoal vai amadurecendo também. O poder parece muito tentador, muito bom, mas é angustiante, é uma ilusão, cara. O poder mesmo é ser livre. O poder mesmo é estar em qualquer lugar e com menos possibilidades de sofrer. Isso é poder. Agora, quando você tem autoridade sobre muitos, em tudo te alcançam. Em qualquer lugar você está. Tudo depende de você. No sentido de... São partes suas. Tudo, você é responsável por muita coisa. Você nunca está livre de verdade, né? Você não pode se dar o luxo de ser livre. E é o que o Sol faz. O Sol, tendo todo o poder que tem, é o único que nunca perde a hora. Que tem uma agenda ali organizada, né? Então... E quando, mesmo que pareça que o Sol perdeu a hora, um dia ele nasce mais cedo, outro mais tarde. As estações variam. Mas no fim o ritmo é perfeito, né? E a gente tem que acompanhar. Mas ele não pode se dar o luxo de não nascer ou de... Ele também não pode ficar estático. Então, trabalhar com esse paradoxo para quem tem poder, porque se fosse para manter a mesma hora todo dia do mesmo jeito, toda estação igualzinha, você caía no ponto zero de novo, a luz ilumina o que está escuro. Precisa ter uma surpresa, precisa ter uma movimentação, uma troca de perspectiva para a natureza, para as flores, para os animais, para as pessoas. Então quando você tem poder, se fosse só manter um circuito perfeito, robótico, era até fácil, né?
Se fosse também pra deixar de qualquer jeito, também era fácil. Agora você administrar esse vermelho e esse azul, você conseguir deixar livre ao mesmo tempo na mão, é uma coisa muito rara, muito difícil, né? Esse é o poder divino, como Deus nos trata e trata a si mesmo, e ensina o seu filho, e todos nós passamos a ser esse filho em termos de coerência, em termos de acúmulo de perspectivas, e hoje temos uma sabedoria acumulada, seja pelas nossas tecnologias, muito fácil você saber qualquer coisa, responder qualquer coisa, quanto pelas experiências da nossa própria mente, nas espirais que nos trouxeram até aqui. Então, quando você tem o poder, você tem que ficar administrando isso. Ninguém pode se sentir, nem você mesmo, livre demais nem preso demais. E a gente às vezes pensa que quer estar livre, às vezes a gente pensa que quer saber exatamente o que fazer. E a gente só pensa porque contrastou. Então, imagina esse paradoxo. Como que Deus abençoa um filho? Por isso que você tem toda a história de Deus desde sempre. Desde o anjo e o demônio, de Lúcifer tá de um lado e do outro no violeta, para ter Miguel e Satanás, para ter vermelho e azul, para ter dois irmãos que vai plasmando ali, desde Caim e Abel. A história sempre é essa, não é? Depois Isaac e Ismael, Esaú e Jacó. É sempre vermelho e azul contrastando. Por quê? Porque como que Deus abençoa a sua própria jornada ou o seu próprio filho? O que seria a bênção na sua opinião? Né? Se você tem um filho, vou até colocar o fundo de sinagoga aqui agora. Se você tem um filho, ficou ruim a cabeça, hein? Como é que você faz? O que você oferece pra ele de melhor? Você pensa, tudo que eu sofri, eu não quero que meu filho sofra. Então eu não vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri. Então ele vai ser aquele filho que você vai proteger de tudo. Vai ser um grande mimado que não conhece a dor. E vai ser justamente ele o causador da dor que desconhece. Como seria diferente? Como ele ia evitar o que ele não conhece? Por que ele iria evitar? Se a única coisa que ele não conhece é o que ele mais vai querer. Por outro lado, você pode pegar o outro filho. Então esse que eu amo, em vez de proteger, eu abandono. Para ele sofrer o que eu sofri na minha solidão. Para ele entender as dores. Para ele ser humilde. Né? Aí o filho, quando volta em casa e o pai recebe bem, dá raiva pro filho que ficou. Mas esse também conheceu as dores, né? Dentro. Ele estava perdido ali também, mas não sabia, porque estava nas asas do pai. O outro se perdeu e percebeu, porque saiu das asas do pai. E essas duas perdições de azul e vermelho se encontram no violeta, que acabou sendo o pai. Daquela forma a flutuar sobre dois exemplos de como ele dividiria a si mesmo. Como Deus sendo a luz, a soma do azul bem rápido e do vermelho bem lento, que faz o violeta. Ele precisa fracionar isso. Ele precisa separar o sol e a lua para gerar a vida. Então ele é os dois extremos que só separados, em duas jornadas distintas, até para se compararem, poderão gerar as emoções que são as demais cores. Cada vez que o vermelho e o azul comparam possibilidades, se eu acelerar um pouquinho, se eu desacelerar um pouquinho, você vai ter o laranja, você vai ter o verde, você vai ter o amarelo, você vai ter um degradê infinito nas comparações desses dois filhos que fazem o violeta que gera a luz. O começo e o fim, o alfa e o ômega. Correto? Então, desde os termos angelicais aos termos terrenos. Então é muito paradoxal como é que você abençoa, como é que você leva a felicidade, como é que você cuida de quem você ama. Você permite o sofrimento para ser sábio como você, humilde como você, aprender o que você aprendeu, ou você poupa do sofrimento? Aí ele vai se tornar justamente o contrário de você. E administrar essas duas coisas é toda a jornada que você encontra na Torá, né? E depois os evangelhos já é uma questão mais quântica, já falando das 12 cores ali, que foram frações desse aprendizado. Não foi daí que veio as tribos? Tanto 12 tribos de Israel quanto as 12 tribos de Esaú também, que acabou se tornando aí os muçulmanos, né? E os árabes no geral, né? Então Ismael também, né? Ele depois de Ismael ele continuou, o abstrato continuou se fracionando, que depois foi se misturando com o abstrato de Esaú, para o azul continuar indo reto ali, Isaac, Jacó, e você vai ver que a história é parecida, desse negócio de roubar a bênção. Você vai ver que o desdobramento é o mesmo, né?
E aí você vai entender o porquê. Que bênção era essa que eu tava roubando? Né? Lutar com Deus? Ficar contra Deus? Então Israel pegou essa bênção de saber o que Deus sabe. De novo aquele paradoxo da serpente, do conhecimento, né? Então tem tudo isso que a gente tem que compreender. Na questão é a perspectiva que importa. E todo mundo, e esse pessoal todo tá possibilitando a perspectiva para todos nós, para eles mesmos, uns para os outros, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele vai abrir. Boa tarde, Thiago. Todas as vezes. Ele nunca para de abrir a porta. Por quê? Porque o dado cognoscível da porta estar aberta não é dado em virtude de uma comunicação direta. Pessoal, dele percebendo que a porta da porta é aberta. Mas pelo som. Nós. Salve pessoal, Bruna, Roberta, Fagner a aí, cognição é indireta. Valeu. A utilização de um certo nível de abstração das informações da sociedade, da realidade, para os animais se comportarem. O Nando Moura, hoje, quando ele diz isso do padre, ele inverte completamente a lógica do processo cognitivo. O padre diz, a princípio, aquilo que Deus manda. O que Deus pode dizer à prostituta? Salve, Gregor. Algo que Deus não pode dizer à prostituta? A dignidade na prostituta, ou em qualquer ser humano, pode não ter algo dito por Deus. Ele faz uma inversão, parecido com um gato, que bate a porra na patinha, na porta infinitas vezes. Ele inverte os papéis e coloca o atributo do conteúdo da fala, que é fala de Deus, no sujeito. Tu faz cognição direta. Como um bicho, como um ratinho faria. Como é possível? Como é possível que ele não perceba, inclusive, e quando ele diz, sou protestante demais para ser católico demais para ser protestante, ele não repare que numa porrada de sentidos possíveis, católicos e protestantes são elementos opostos. Então não deveria ser possível estar no meio. Mas isso é um absurdo você querer colocar cristão contra cristão. Se é católico ou é protestante, são coisas opostas. Não, eles amam a Cristo acima de tudo. Nós somos um em Cristo acima de tudo. Cristo não mandou você ser uma coisa ou outra, mandou você amar Deus acima de tudo e o próximo. Como a ti mesmo, amor e a honra. Só isso que Cristo mandou. Não mandou você ser protestante, você ser católico, Tem um motivo para Deus ter feito as coisas como fez. O catolicismo tinha um poder absurdo, absoluto. E ninguém tinha acesso aos textos sagrados. Quando começou a se perder, ou chegar a um ponto de se destruir, a reforma permitiu que nós entendêssemos isso. E se fracionou em tantas possibilidades, em tantas denominações, que nos mostrou também o porquê Deus deixou tanto tempo em uma. Porque essa questão de fracionar tanto também divide. O cristão, acima de tudo, ama Cristo. E isso tem que nos unir. Apesar das diferenças de uma opinião ou outra no decorrer desses tempos. Está escrito de formas variáveis, porque são perspectivas das cores. E nós temos que ver todos esses paralelos para entendermos a luz. E Jesus era liberdade, era entendimento, era perdão, misericórdia, recomeço, comparação. Ele morreu por gente falando isso. É assim, tem que ser assim. Quem não é assim, não é nós. Quem falava assim, matou ele. Veja, é como dizer, eu sou comunista demais para ser tricolor e tricolor demais para ser comunista. Que porra de sentido esse? Tem sentido total, é igual o Violeta. O Violeta poderia falar isso. Eu sou azul demais para ser vermelho, eu sou vermelho demais para ser azul. E é daí que a luz nasce. Não é ser morno, é ser intenso em ambas as polaridades. Intenso demais para fingir que não vê o contraste. Entende? Então não dá para ele ser protestante quando ele vê uns absurdos que os protestantes fazem, focando em dinheiro, teoria da prosperidade, uma judaização mentirosa, idolatrando quem humilha o cristão. Tem um monte de coisa errada, que não que o Nando Moura veja tudo isso, mas estou dizendo, tem. Os protestantes viajam em muitas coisas. Agora o católico também. O católico, tanto de absurdo que você viu, e que a igreja católica tentou esconder por tanto tempo, ultimamente até que você vai vendo, vai descobrindo, eles também dominaram já aquilo ali já virou zona, né? Você não viu agora o tanto de palhaçada tá acontecendo?
Então os católicos também, por outro lado, você não tem como se apegar na visão de padres, de papas, nas transformações que a Igreja Católica foi tendo que fazer para competir com os protestantes, inclusive. Até a abstenção dos católicos diante de coisas que vem acontecendo, que aconteceram. Né? E o católico tem seu valor, lógico que tem. É amado, lógico, estão salvos ali, claro, tem um monte de gente amada ali. É importante, claro, tem a sequência que se conecta com os apóstolos, tem. Mas dá pra você ver na história como esse poder... Se você vê a sequência de Papa, você fala, caramba... Você vai ver que esse poder foi dominado ali, esse poder foi se perdendo. Porque nenhum ser encarnado era perfeito ali, além do Messias, que entregou sua perfeição pra Deus. E sendo completo da divindade, abriu mão pra morrer na carne, no erro dos outros. Pelos outros. Para que a perfeição eterna ficasse com Deus. Então... Os demais, é claro que não poderia você achar que é igual o católico quer falar, não, o Papa ele é perfeito, os bispos, todo mundo ali é perfeito. Então todo mundo ali encarna o Messias, não precisa do Messias voltar, tem o Messias ali toda vez. Você precisa compreender Jesus Cristo. Jesus Cristo era livre dessas amarras. Essas amarras mataram Jesus Cristo. A necessidade tem que ser assim, isso matou Jesus Cristo. Quem falava isso matou Jesus Cristo. Jesus ia em todos os lugares, era respeitado em todos os lugares, amado em todos os lugares. Até entre os fariseus. Foram fariseus que pagaram seu túmulo, que cuidaram dele na hora. Até entre os fariseus ele era amado. O problema é que era disputa de pessoas que achavam que tinham razão, que queriam ele só pro lado de cá. Como se as cores disputassem o brilho da luz. E se a luz cedesse, mataria tudo. Então morre ela mesma. Para que das suas partículas as cores se vejam e tragam ela de volta. Jesus fez o bicho. O bicho tá aí. Entende? O bicho tá aí. Força Deus! Força Deus! Entende? Porque não há aí como, dado o expresso que é a Igreja Católica, e ele é católico demais para ser protestante, dado esse sentido imediato e expresso, então não há como, não sendo católico, não ser protestante. Porque esse cara sendo protestante nunca há algo em relação à Igreja Católica. Ah, mas nesse sentido eu sou uma pessoa reformada. Tá. O protesto contra a Igreja Católica era o quê? Que a Igreja Católica não deixava ninguém ter acesso aos textos, traduzir os textos, interpretar os textos. A Igreja Católica, cada papa que entrava ali fazia absurdos cada vez maiores, exigindo coisas cada vez piores. Não tem como você falar que toda a jornada da Igreja Católica foi perfeita, foi magnífica, como se fosse o próprio Messias ali o tempo inteiro. Não foi, a própria Igreja pede desculpa por um monte de coisa, errou de várias formas. Se não tivesse errado, não tinha nem acontecido a Reforma Protestante. A história é a prova do equívoco da Igreja, mas do acerto de Deus. Porque quando o protestante veio, salvou a possibilidade de Jesus Cristo ser compreendido de forma mais profunda. E tirou o domínio da falsa Israel, dos rabinos, dos fariseus, que já estavam dominando a igreja. Porque o dinheiro é o que domina. O enlace em diversas nações. Você vai ver os papas, a lista de papa que teve lá, teve papa fingindo que era homem, tinha papa fingindo que era... Tinha papa judeu, papa ateu. Que é isso? Agora, tem uma reforma que Deus autorizou, senão não tinha dominado o mundo também. Você falar que não, você ri do poder de Deus. Deus funcionou. E muito mais cristão existe no mundo graças a isso. O mundo inteiro. De um jeito ou de outro a cristandade entrou. Se não pelo catolicismo, pela reforma. E nós tivemos acesso à palavra sagrada, ao entendimento, às variações das visões, das perspectivas. Que por um lado é bom, para que compreendamos que as cores são muitas, de formas opostas às vezes, mesmo assim são uma luz. Isso é bom. Por outro lado, se desde o começo tivesse sido assim, ao invés do extremismo católico, não teria tido o poder da cristandade. Porque um combatendo o outro, fazendo outra vertente, não concordo não, vou fazer a minha, não concordo não, vou fazer a minha, não concordo não, vou fazer a minha. Ia virar uma zona desde sempre. Isso só foi possível depois que o catolicismo já tinha um determinado poder. E aonde não estava entrando, ou estava travando, com a própria ganância, a reforma com a humildade foi. Até o ponto de que eles chegaram agora, de usarem essa liberdade para querer ganhar ainda mais. Aquilo que Lutero, aquilo que eles apontavam na cara dos católicos, de serem gananciosos, judaizantes, falsos, muitas vezes, focados no dinheiro, hoje quem faz é a reforma. Hoje quem faz são os protestantes, boa parte deles. Mas não o Mário Persona, por exemplo, que não é de denominação nenhuma. Mas outros ficam pregando a teoria da prosperidade. Você consegue compreender o porquê os dois lados da moeda, por que foi possível os dois. Os dois chegaram no mesmo erro, porque são falhos, dependem da volta do Messias. Se qualquer um tivesse a verdade plena, o Messias não precisava voltar. Certo?
Sabe o quê? Eu não sabia que existe a possibilidade. Mas não se pode tratar essas duas coisas e enquadrar o meio. Entende? Claro que pode. Pode encontrar o meio. O fato é que Deus permitiu ambas. Deus permitiu o poder do catolicismo, depois o poder da reforma protestante. E você olhando de cima entende o vermelho e o azul. Você não pode aceitar um vermelho bem lento e o azul bem rápido, no mesmo violeta, onde a luz nasce. Ué, mas é fato, sinto muito. É assim que é. E graças a Deus, o poder de Cristo, o nome de Cristo tem o poder que tem, graças a isso. O país que não era católico virou protestante e vice-versa. E ninguém teve o poder absoluto da tirania gananciosa, porque o poder era de Deus, fracionando o seu próprio brilho nas cores, que discordando concordarão no centro, que é o poder dele. Agora você vai dizer pra Deus como fazer a história que ele já fez? Mas esse homem não tem cognição para isso. O lá e o cá não se comunicam com o Isso aí. Então o alfa e o ômega não se comunicam. O vermelho e o azul não se comunicam. Divino e humano não se comunicam. Lei e perdão não se comunicam. Mas tudo é assim na história de Cristo. É isso que falta para vocês entenderem. É por isso que o lado católico não fala nada, vou ter que ser maneiro no lado católico. É, por isso que tá esse lixo, por isso que tá essa briga, por isso que estão ambos sendo cachorrinhos de ateus da falsa Israel, recorde de aborto. Por isso. Não, hoje dentro do 15. Não é no cérebro dele. Só tem dois aí. Não, é 15. Entendeu? É uma coisa. Hard. É difícil, é mesmo, é paradoxal. É o binário, você tem que aceitar o binário, como Jesus ia explicar isso. Ó, o vermelho e o azul é a mesma coisa no violeta. Ué. A luz nasce daí, do controle dos extremos. O bem rápido no mesmo lugar que o bem lento. Entendeu? Só assim ambos cabem no ponto zero. E não precisa jogar o começo pro fim, nem o fim pro começo. Só assim. A gente mantém uma espiral com um ponto em comum. Com sacrifício, só assim cabemos no mesmo lugar. Dançando a mesma dança, só que a hora que você se move pra lá, eu tô pra lá. E a gente cabe no mesmo lugar, fazendo ritmos que se completam. Esse é o violeta. Ele pega o ritmo do vermelho e o ritmo do azul e põe ambos em um. Controlando os extremos, o alfa e o ômega, o começo e o fim, ele tem o extremo de um lado e do outro, ele tem o todo na mão. A luz completa na mão. Controlando o começo e o fim, o Messias tem tudo, a chave do céu e do inferno. Esse poder que ele entrega para Deus e Deus lhe autoriza usá-lo. Aí, gente, o que acontece? Na fala do amor sobre o monarca, há um específico. Ele quer mostrar como o bolsonarismo tomou o monarca. Mas o monarca é muito mais homem do que o Nando Moura. Nisso ele tem razão. Não sei se mais que o Nando Moura, mas que o monarca é muito mais homem do que isso, é. O monarca ele falou o que ele acreditava. Isso eu concordo. Eu não acho que o monarca foi, vou puxar saco dos bolsominions. Ele nunca fez isso, velho. O bolsonarismo parou de dizer essas coisas. O monarca não parou. Exato. Você entende? Sim, isso sim. O monarca é uma pessoa que está lutando pela liberdade. Isso sim. De fato, ele acredita em um ideal de liberdade. Sim, desde o Flow, ele começou o Flow por isso. O contrário do que o Igor faz, que é pensar no dinheiro, no sucesso, por causa da família, do filho, de não sei o quê. Se todo mundo fosse pensar nisso, não tinha revolução nenhuma. Se todo mundo for pensar, vou pensar aqui na minha família, vou pensar aqui no meu dinheiro, vou pensar aqui na minha casa, no meu bem bom. Nenhum herói teria salvado ninguém. Imagina se todos os heróis, todo mundo que a gente admira nessa existência, nessa história dessa terra, fosse pensar em si mesmo. Imagina. Existem pessoas que arriscam tudo pelos outros, pelo certo. O Monark foi um desses. E ele fez isso lá no começo. Desde o começo ele fez o Flow por isso e pra isso. Agora o resto lá que preferiu jogar ele no lixo e continuar com a parada. E beleza. Até aí, há o que discutir, né? Se ele concordou ou não, quem faria uma coisa, quem faria outra. É mudando. Nós temos aí o ato recente de Zuckerberg dizendo que a censura acabou. Essa mudança vai acontecer logo. E outra, ainda que tirassem ele de lá, você deletar todas as contas do moleque, jogar ele no limbo, ficar esperando ele se fazer uma merda. Meu, isso é o ápice da maldade, velho. Os caras parecem que estão fazendo de tudo pro moleque se eliminar da existência. Se ele não fosse forte como ele é, a maior parte das pessoas no lugar dele teriam já, feito merda. E parece que eles ficam querendo que o moleque faça isso. E tem gente batendo palma nisso, mano. Isso é absurdo, velho.
e a tensão vai se tornar real, quando isso acontecer, o monarca continuará fazendo todas as coisas que ele sempre disse. E você vai começar a aplaudir. Sabe por quê? Porque a forma como você se comporta conseguiu colocar um cara sensato como o Walter Scott como uma vagabunda do sistema. Fazendo tudo que o sistema quer que você faça. Mas ele tem razão, ele tem 50% de razão, só errou sobre católico e protestante. Mas sobre o resto ele até que... Mas entendo também, quem que vai... Um dia o pessoal vai compreender melhor isso aí.